Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Nós vamos continuar aqui com o nosso vídeo de PWM. Estou aqui com o WT7520 e nós vamos fazer um teste nessa fonte que está funcionando perfeitamente. Fazer alguns testes, experiências usando esse circuito. Como a gente aprendeu na teoria, pessoal. Vamos fazer algumas alterações em alguns componentes para que possamos detectar defeitos nesse circuito quando tiver alteração em algum componente ou quando tiver alguma solda rompida em algum componente. Nós vamos saber que existe algo no módulo de PWM que não está funcionando perfeitamente. Então, o intuito desta aula é esse: fazer algumas alterações para provocar algum mau funcionamento e você descobrir que o circuito PWM, quando tem esse tipo de alteração na fonte, é o responsável pelo defeito. Vamos então, em primeiro lugar aqui, ligar a nossa fonte na energia elétrica. Vou estar usando o meu fontímetro. Não se preocupem de vocês não terem um fontímetro, porque não vai ser necessário você ter o fontímetro aí. Estou usando ele para provocar um consumo de corrente e mostrar para vocês como funciona a fonte. Vejam bem, vou iniciar a fonte, estou ligando a fonte. A fonte apresenta 12 volts, nos 12 volts, 5.31 nos 5, 3.41 nos 3 volts. Está com 6% mais ou menos de variação nas tensões e o standby está com 5 volts. O tempo de ligar dessa fonte foi de 338 milissegundos. Então, vamos fazer aqui algumas aferições. Vamos medir qual a frequência de trabalho dessa fonte, em primeiro lugar. Vamos colocar aqui no nosso frequencímetro e vamos aterrar esse fio, ligar esse fio preto no terra e vamos medir a frequência de trabalho na saída do PWM. O frequencímetro é muito sensível, então ele pega, veja bem, as frequências que estão chegando até a ponta, mas assim que eu encostar lá, ele vai medir a frequência correta. Vamos medir a frequência aqui no trafo para ver. A frequência está em 33 kHz. Eu disse que ficava em faixa de 30 a 100, porque vejam bem, vou provocar um consumo de corrente aqui nos 3,3 volts da fonte, para vocês verem que a frequência vai subir. Vejam só quanto a frequência está variando em relação ao consumo de corrente. A frequência foi para 67 kHz. Ela chega até mais de 100 kHz. Eu não posso aqui levar a minha fonte ao consumo máximo porque ela está sem circulação de ar, então vai queimar os componentes. Mas deu para vocês verem que com o aumento do consumo de corrente, a frequência de trabalho do PWM vai aumentar também. Vejam aí que sem consumo ela fica faixa de 33 kHz. E já com o consumo, assim que a gente começa a consumir, ela sobe bastante, que subiu para 67. Nós vamos verificar agora o ciclo de trabalho. Aqui, pressionando aqui uma vez, eu vejo o ciclo de trabalho. Veja, ciclo de trabalho de 81. Eu vou diminuir o consumo e o ciclo de trabalho foi para 90. Então, ela tem uma variação no ciclo de trabalho e na frequência também, para ajustar, conseguir manter aquela saída funcionando perfeitamente. E como eu havia dito, aqui nós temos esse resistor que é responsável pela frequência, né? E nesse circuito, esse resistor está com 110 mil ohms. Nós vamos alterar esse resistor adicionando mais um de 330 e ver o que vai acontecer na frequência, pessoal. Eu alterei aqui o resistor, adicionei um resistor de 330 em paralelo com um de 110 mil que tinha no pino 6
e vamos verificar o funcionamento da fonte. Vejam que a fonte aqui no fontímetro manteve o mesmo funcionamento. Ela está com 12 volts, com 5 volts, 3,3 volts, mas vou mostrar para vocês que a frequência foi alterada. Vamos colocar aqui na frequência. Lembram bem que ela estava faixa de 33 kHz em repouso, sem consumo de corrente. Vamos verificar agora qual a frequência de trabalho. Vejam bem, 43 kHz sem consumo de corrente. Então eu aumentei a frequência dela, alterando aquele resistor, apenas alterando aquele resistor. Agora nós vamos provocar um consumo e verificar o que acontece. Vejam que ela manteve o funcionamento, mas se você verificar aqui, ó, ela está alterando o ciclo de trabalho. Por quê? Porque a frequência aumentou. Então ela tem que trabalhar de alguma forma, alterando alguma das variáveis para que a fonte funcione. Em repouso fica 90 o ciclo de trabalho. E com o consumo alto, ela está descendo para 60. Veja, desceu para 60, 50. Então, a variação que eu queria mostrar aqui é essa. Vejam que o circuito PWM, ele trabalha dessa forma. Ele altera a frequência para manter a saída estabilizada. Mas quando a frequência já está um pouco alta, ele trabalha mais em cima do ciclo de trabalho, que é o ciclo alto, o período positivo, o período negativo da frequência. Então ele trabalha dessas duas formas, mantendo a saída. Se esse resistor não estivesse aqui, o circuito não funcionaria, pois esse resistor é o resistor que faz o controle da frequência. E se esse resistor estiver alterado, vocês viram aqui que a frequência vai ser alterada. Mas uma pequena alteração não faz com que a fonte desligue. Eu vou remover o resistor, voltar a fazer o teste, vai estar em 30 e poucos kHz outra vez, para vocês verem que é isso mesmo. Às vezes alguns circuitos costumam ter um capacitor nesse pino para controlar a frequência. Depende do circuito. Aqui no caso vocês têm que puxar o datasheet do circuito e verificar qual o componente que é responsável por controlar a frequência. Já removi aquele resistor, pessoal, e vamos apenas conferir aqui a frequência, que deve estar na faixa dos 33 kHz novamente. Tá aí, ó, 33 kHz. Voltou a frequência ao normal. E fazendo o consumo, ó, ela sobe também, mas não sobe tanto igual estava subindo. E o ciclo de trabalho não abaixou tanto a 50 com o consumo alto. Então vocês viram que o próprio PWM ele faz o controle. Mas se o componente alterar demais, estiver muito alterado, ele não consegue fazer esse controle. Vamos falar do Power Good. O tempo de Power Good, o tempo que a fonte leva para armar e sair com todas as tensões. Essa fonte está dando 352 milissegundos, medido aqui com o meu fontímetro. Vou iniciar de novo para conferir esse tempo, que pode variar um pouquinho. Ó, 352 milissegundos. Nós vamos, vou desligar aqui, alterar o capacitor. Esse capacitor que vai ao pino 10, o SS. Vamos alterar ele. Ele é de 0,1 microfarad nessa fonte. E eu vou estar adicionando um capacitor de 1 microfarad, para que nós possamos verificar aqui qual a alteração que vai dar nesse tempo. Bom, adicionei o capacitor a mais, como vocês viram, e vamos verificar aqui a alteração no tempo. Está demorando. E foi para 410 milissegundos. Vejam bem que se o tempo de Power Good estiver muito alto ou muito baixo, vocês devem verificar esse capacitor, como eu disse na teoria.
Aqui o fontímetro está me dizendo que foi 410 milissegundos. Vou reiniciar o teste para verificar, e pode variar um pouquinho talvez. Ó, voltou 410 milissegundos. Isso pode alterar o funcionamento do computador? Pode sim. Se a fonte demorar muito, acima de 500 milissegundos, a placa-mãe do computador geralmente não funciona. O computador não vai funcionar. Alguns modelos podem até funcionar, mas a regra é de 100 milissegundos a 500 milissegundos, que deve ficar esse tempo. Geralmente 300 milissegundos é um valor ideal. E é sem esse capacitor aqui, nós já estávamos nesse valor. Vou tirar aqui o capacitor, que vai ficar no valor ideal. Fazer mais um teste aqui. Tá aí, 360 milissegundos. Vamos fazer um teste agora nas proteções 3,3, 5 volts e 12 volts. E o PT, que é uma proteção também. Essas proteções, elas ficam monitorando, são entradas que ficam monitorando as tensões de 3,3 volts, 5 volts, 12 volts. E o PT, que é uma outra entrada de monitoramento dos drivers. Vou mostrar para vocês agora uma experiência que nós vamos fazer. Essa fonte não está com a ventoinha ligada aqui, porque o fio é muito curto, mas nós vamos estar monitorando o funcionamento através do multímetro. Vou ligar a fonte aqui, fazendo a nossa conexão do fio verde ao fio preto com a pinça, e veja, a fonte está com 12,13. Eu usei a tensão de 12 volts para fazer essa medição, mas poderia estar usando a de 5, qualquer outra. Vou usar esse resistor de 10 ohms para fazer uma conexão do terra ao pino de 3,3 volts do circuito PWM, para vocês verem que a fonte vai desarmar. Vejam bem, encostar no terra e no pino 1. E nós temos que a fonte desarmou. Quando a fonte desarma, vocês sabem que ela não vai armar mais enquanto não desenergizar os capacitores. Vamos ligá-la novamente e vamos fazer o teste no pino de 5 volts, o pino 2. Olha só o que aconteceu, a fonte desarmou também. Esses circuitos são proteções que existem na fonte, então tem que manter a tensão ali perto da tensão nominal, 12 volts, 5 volts, 3,3. Bom pessoal, agora eu vou ligar no PT, que é esse aqui, aumentando um pouquinho a tensão dele. Eu vou fazer com que ele vá até mais de 1,25, que é a voltagem dele. E é claro, ele vai desligar a fonte, vejam bem. Levei ele a 5 volts, ó, e ele desliga a fonte. Então, o que acontece é isso aí, pessoal. Os circuitos de proteções, eles fazem com que a fonte desligue se houver uma grande variação. Geralmente o pino 1, 2 e 3, essa variação para mais ou para menos. O PT geralmente variação para mais, que faz com que a fonte desligue. Mas, em geral, a tensão de PT deve ficar de 0,6 a 1,25. O ideal é que fique 0,8. Então vamos ligar a nossa fonte novamente e vamos verificar a tensão de PT, que é o nosso pino 4. PT está com 0,82 volts. Então, 820 milivolts. Está uma tensão perfeita, ideal para a tensão de PT. Essa tensão de PT, ela tende a aumentar quando existe algum consumo. Então, temos que verificar se quando consumido, vamos simular aqui um consumo, para onde vai essa tensão de PT. Se ela ultrapassar 1,25, a fonte vai desligar. Então, vamos simular aqui um consumo. Lembrando que ela estava 0,8, né, pessoal? Aqui já temos um consumo de mais de 100 watts no meu fontímetro.
e vamos verificar a tensão de PT nesse momento. Ela não se alterou, a 0,8. Essa fonte está bem estabilizada, que geralmente ela costuma alterar um pouco. Vamos subir mais aqui para 150 e verificar a tensão de PT. Veja que a tensão de PT já subiu, né? Então estamos chegando um pouco mais próximo do limite da fonte. Aí vocês veem como é o funcionamento da fonte. Olha só, já está quase 1 volt. Então, um pouco mais que subir essa fonte, ela já não suporta. A tensão de PT vai fazer com que ela desligue. É assim que funciona o circuito de proteção, pessoal. Quanto mais você exige da fonte, ele vai subindo aqui a tensão de PT. Então, por isso, eu tenho um vídeo aí explicando como transformar uma fonte em 24 volts, uma saída de 12 em 24, onde eu coloquei 2 diodos levando do terra ao PT, fazendo com que PT seja sempre 1,2 volts. PT será sempre 1,2 volts, independendo do resto. Então, eu tirei com isso essa funcionalidade da proteção e usei também divisores resistivos aqui nas entradas de 3,3, 5 e 12 para que as tensões se mantessem. Como vocês viram lá, eu usei a tensão de standby para ligar ao pino de 5 volts. Do pino de 5 volts até o 3,3, eu adicionei 3 diodos para provocar uma queda de tensão e ficar com um pouco mais de 3 volts. Então, só com o standby, a energia do standby, estabilizei os 5 volts e o 3,3. Com os 2 diodos, eu estabilizei o PT. E os 12 volts, eu calculei a corrente consumida aqui pelo divisor resistivo e adicionei um resistor para que 24 volts entrando, aqui ficaria 12. Então, funcionou perfeitamente. Ainda tive que alterar aqui, tirei o resistor que vai aos 5 volts, deixei apenas um aos 12 volts, coloquei um outro resistor aqui, é claro, no qual eu pude variar a tensão da fonte de 7 volts até mais de 30 volts com a configuração, e a fonte suportou com esse mesmo circuito o funcionamento. E mais, ela manteve a corrente de saída. Com a tensão de 24 volts, eu consegui consumir 12 amperes de saída nos 24 volts, o que deu uma boa potência para esse tipo de fonte. Tudo, pessoal, estudando aqui o circuito PWM e fazendo essas alterações, que ficou muito legal. Tem o vídeo aí, vocês podem assistir o vídeo. O pessoal está gostando muito desse vídeo. Vamos fazer uma pequena alteração aqui no ajuste. Nós vamos fazer uma pequena alteração no resistor de 12 volts e verificar o trabalho do circuito. Essa alteração é uma que o pessoal gosta de fazer muito para alterar a tensão, subir a tensão de trabalho da fonte. Aqui vou dar apenas um exemplo, vou adicionar um resistor a mais em paralelo com o de 12 volts para vocês verem como vai ficar o funcionamento. Vou conectar a ponta de prova preta no terra, a ponta de prova vermelha no amarelo, que é os 12 volts, e vamos monitorar a tensão de saída. Vamos lá, ligando a fonte, ligando aqui o fio verde no fio preto, que a fonte se arme, temos 12,12 volts de saída. Se eu colocar aqui um resistor em paralelo com um resistor que está ali, que é de 200.000 ohms, que eu já observei, vou colocar um outro resistor de 330.000 ohms em paralelo com ele. Vamos ver a alteração de tensão, o que vai acontecer. Vou desligar a fonte para fazer essa solda aqui desse componente e a gente já vai testar para ver o que alterou no funcionamento da fonte. Você fazendo esse teste, você consegue chegar a um valor do resistor, a um ponto, tirar aí uma ideia de como alterar outros resistores para que tudo funcione. Vamos ver então qual a tensão de trabalho da fonte.
era 12.12, né? Agora nós temos 12.17 volts. Mas vamos verificar aqui a tensão de PT, que é uma tensão que altera conforme a gente faz essa alteração. Ainda está 0,82. Então eu posso até subir mais aquele resistor e não vai dar problema. Vamos remover esse resistor e vamos colocar um de 150 mil no lugar. Isso aqui, o legal é você colocar um resistor variável, que você pode chegar a um número no qual você leva a fonte a uma tensão mais alta sem problemas. E também tem os outros resistores que vão ligado ao terra aqui, que você pode variar. Vamos verificar agora qual o funcionamento. 12.30 volts. Subiu um pouco mais, veja bem. Então, assim que eu vou diminuindo o valor do resistor, a tensão vai subindo. Vamos ver como está aqui o PT. Ainda está com 0,82. Então eu posso subir mais ainda essa tensão, que a fonte ainda vai continuar funcionando. O PT ali, ele vai subindo à medida que você vai descendo essa resistência. Dá um like no vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Se inscrevam em nosso canal Amor à Vida e até a próxima, pessoal. Tchau!